Aleluias. Vamos mergulhar na palavra. O único que é digno de receber Aleluia, Jesus. a honra e a glória, força e o poder. Recebe a nossa adoração, Senhor. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno honra e a glória, ao Rei eterno e imortal, invisível, a Ele coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Cura-nos, Senhor, essa manhã. Adoramos Cura a tua igreja, Senhor. o Teu nome. Cura-nos e enquanto nos cantamos para Ti, Senhor. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Consagramos Em nome de Jesus. todo nosso ser a Ti. Espírito de Deus, sopra sobre esse lugar. Fala conosco, Senhor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei, somente a Ti, Jesus. Adoramos, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Aleluias. Consagramos. Aleluias. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Mas eu quero te convidar, acima de tudo, a render o seu coração ao Senhor essa manhã, para ouvir a sua voz, amém? Se tem uma coisa que o Senhor falava quando Ele ensinava a multidão e aos discípulos, Ele sempre falava o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode ter ouvido para outras coisas, mas o Senhor diz que tem pessoas que têm ouvido para ouvi-lo. Que essa manhã aqui esteja repleta de pessoas dispostas a ouvir a Deus. Você pode ouvir um som, irmãos, você pode ouvir a minha voz, mas não ouvir a Deus. Então vamos nos submeter o nosso coração. Eu quero, irmãos, eu desejo que Deus fale conosco essa manhã. E eu quero pedir que você deseje a mesma coisa também. Que tenha muita gente desejando a mesma coisa nesse lugar. A palavra de Deus nos renova. A palavra de Deus, ela nos dá forma. É incrível que a igreja, ela tem se perdido em detalhes, irmãos. A igreja parece que tem uma tendência de ir para extremos, viver em extremos, em se apegarem muito mais em métodos do que na vida, muito mais de como fazer alguma coisa do que na essência dela. E nós perdemos coisas que são muito mais importantes. Hoje, essa semana, eu estava vendo tantas discussões, tantas polêmicas. Tem gente que vive de polêmica, irmãos, em relação à igreja. E nós estamos perdendo muitas vezes, a coisa está acontecendo, nós estamos perdendo. O principal está passando e a gente não está observando o que está acontecendo. E o que é o principal, pastor? O principal é Deus. Homens entenderam isso na história. E eu peço a Deus a graça do Senhor, para que nós não sejamos uma igreja, um lugar onde nós vamos ficar muito mais preocupados em métodos, em estruturas. Irmãos, o que corrompe não é estrutura,
O que corrompe não são os métodos. Métodos são bons, estruturas também é necessário, mas o que corrompe não é isso. O que corrompe tudo, em toda a história, é o homem. As nossas motivações corrompem. Então nós podemos, às vezes a gente fica preocupado, mas, por exemplo, a gente vai se reunir nos lares, mas tem que ser grupo de quanto? Tem que ser G12, MDA, sei lá, S10, D20, qualquer coisa desse tipo. Não importa o método, irmãos. O método é menos importante. O problema é que nós vamos de extremo a extremo. Não está funcionando isso, então vamos para o outro lado. Não está nem aqui nem lá, irmãos. O problema é o nosso coração. O problema é o coração do homem, que a gente teima em misturar o que Deus quer que seja feito com a nossa vontade. E quando a gente mistura a palavra de Deus com a nossa própria vontade, o resultado disso é um engano. Vou repetir para você. Quando você mistura a palavra de Deus, por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos para me ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja, ouça. Agora não misture. Não misture aquilo que Deus está falando com a sua própria vontade, a sua vaidade, a sua ganância. Eu quero usar como exemplo, para a gente começar essa manhã, a vida de Moisés. Êxodo, capítulo 33, versículo 13, 14, 15. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus vai pegar você, amém? Chega de ouvir muita coisa, mas não conhecer quem está falando. Êxodo 33, versículo 13, 14 e 15 diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Parece que Moisés, há séculos antes de Jesus vir, e Jesus falou em João 15 uma coisa, uma verdade. Ele disse para os seus discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, você pode ter boas intenções, você pode ter bons recursos, você pode ter boas habilidades, você pode ter dons. Sem Deus você não pode fazer nada a respeito do reino dos céus. Jesus falou isso, mas Moisés lá atrás, parece que ele já tinha entendido alguma coisa muito parecida. E ele diz o seguinte, ele está falando isso daqui, irmãos, para a gente lembrar e entender o que está acontecendo. Um pouco antes, dias antes, o que aconteceu aqui? Moisés subiu no monte, Deus fez o impossível, sacou Israel do Egito, levou para o monte onde ele queria se revelar para o povo. Deus deseja se revelar para mim e para você, muito mais do que o povo e eu desejamos conhecê-lo. Essa é uma verdade. Quem está mais interessado aqui em se revelar e se conhecer e se relacionar conosco é Deus, muito mais do que nós em ouvi-lo e obedecer. Isso não afeta Deus, irmãos. Deus não tem crise emocional. Deus não é como eu e você muitas vezes, que a gente, o irmão não está querendo conversar comigo, e você fica triste. Minha esposa está assim, ou meu esposo está assim, o pastor hoje não me cumprimentou, por exemplo, e a gente fica triste. Deus não tem problema, se o povo não quiser, irmãos, o pecado do povo não altera quem Deus é, a vaidade do povo não altera quem Deus é. O pecado de Judas e a inclinação do coração de Judas a fazer o mal não alterou quem Jesus era. Jesus continuou sendo Jesus, mesmo Judas continuando sendo Judas. Nós temos ouvido sobre isso, Deus tem falado conosco. Jesus inclusive foi o mesmo até o ponto de dar o bocado molhado especial, o primeiro pedaço do bolo para Judas. Jesus honrou Judas até sabendo que ele iria o trair.
Então Deus não tem problema com o pecado do povo em relação a ele, não vai mudar. O problema é que Deus está querendo conduzir o povo e transformar o povo segundo uma imagem que ele tem, que é a do seu filho. Aqui o que está acontecendo é, Deus pega o povo, saca o povo, leva para a beira do monte e Moisés sobe, você sabe da história, subiu no monte pela primeira vez, 40 dias e 40 noites. Irmão, são detalhes que às vezes pode passar despercebido. O que um homem faz 40 dias e 40 noites com Deus no monte? Isso já confronta a nossa religiosidade. Por quê? Porque quando eu me converti, quando eu conheci a Jesus, as minhas primeiras reuniões de oração era com o pessoal de cabeça azul da igreja. Os velhinhos, tudo cabelinho branco, assim, que chegava a ser até meio azulado. Eu ia orar com eles 5 horas da manhã na igreja presbiteriana de Itajaí. E a gente lá orava, eles ficavam orando, e eu com 14 anos, irmãos. 14 anos eu ia na reunião de oração com os velhinhos, ficava ali do lado deles, e às vezes eles oravam engraçado, que eu me lembro que uma vez teve um que orou assim: Senhor, abençoa, tá, abençoa, né, o teu filho, ele não sabe orar ainda, né? Isso, assim, coraçãozinho dos velhinhos, mas eu aprendi muito com aqueles velhinhos, pela disposição que eles tinham à vontade. 5 horas da manhã, com 70 anos, tinha a velhinha com 80 anos, eles iam lá e ficavam orando a Deus. E é interessante que Deus, ele atrai o homem para esse lugar de relacionamento com ele. Por quê? Porque ele sabe, irmãos, que não tem nada no mundo capaz de transformar você, a não ser a sua presença. E a presença dele, ele mostrou na sombra das coisas como é que ela ia ser. Então, por exemplo, eu fiquei muitas vezes pensando: Deus, o que faz um homem ficar 40 dias, 40 noites contigo no monte? Porque eu aprendi lá, voltando à oração com os velhinhos, que eu aprendi que eu tinha que ficar repetindo muita coisa. Não sei se quando já aprenderam a orar assim. Eu fiz já, irmãos, lista de pedidos. Alguém já fez isso? Eu fazia lista de pedidos. Eu começava a orar, porque eles falavam que tinha que orar assim. E você começa a expor o que você quer. Aí eu começava a orar: Deus, faz isso, Senhor, faz aquilo. Quando eu olhava no relógio, 5 minutos. E a oração era de 1 hora. Eu pensei: meu Deus, o que eu vou fazer em 1 hora aqui? Vou repetir o que eu pedi, né? E eu repetia. E o Senhor fala também que não pense que pelas suas muitas repetições eu vou ouvir. Não faça como os gentios que não conhecem a Deus. E eu comecei a perceber uma coisa, eu comecei a viajar na história de Moisés, que Moisés subiu. Irmão, Moisés não ficou falando 40 dias e 40 noites. Você sabia disso? Isso pode ser libertador para você, pode mudar a sua vida com Deus. Estou falando sério. Moisés não ficou falando, ele não desceu rouco, irmãos, sem voz. Ele não teve que comprar uma pastilha na descida do monte, porque ele ficou falando, tagarelando na presença de Deus e pedindo, reclamando para Deus, falando, murmurando que tem faltando isso, faltando aquilo, que está infeliz porque tem que ter isso, tem aquilo. Moisés não ficou pedindo para trocar de cavalo, trocar de carro, trocar de casa. Não, irmãos, Moisés, a glória de Deus é tanta. Quando a glória de Deus vem, irmãos, a nossa vida, as nossas paixões desaparecem. Tanto que Deus falava com Moisés como um amigo fala com outro, face a face. Moisés tinha esse relacionamento com Deus. Moisés entrava na nuvem. Moisés entrava no lugar onde a glória de Deus estava. Sabe o que Moisés fazia, irmãos? Moisés não fazia nada. É igual Maria, quando Maria e Marta, sabe a história? Jesus está ali, a presença e a glória do Pai está ali com eles, e Marta está querendo trabalhar, fazer um monte de coisa. Irmão, tem hora para trabalhar, e tem hora para contemplar. Então Maria escolheu a melhor parte. Jesus não está falando: olha, você não pode ser Marta, não pode trabalhar, mas por favor, entenda a hora, entenda cada momento. Então o que Moisés foi fazer, irmãos? Moisés, eu creio, 40 dias e 40 noites, Moisés ficou curtindo a presença de Deus, contemplando a glória dele e recebendo de Deus, sendo transformado por Deus. Irmão, Moisés, acredite você, ele foi completamente transformado por Deus. Moisés era aquele cara que foi criado no palácio de Faraó. Moisés era o mesmo homem que na primeira saidinha que deu, viu uma briga, matou o sujeito. Mas Moisés, depois de se relacionar com Deus, as escrituras dizem que não houve nenhum homem na terra mais manso do que ele.
Você acha que a glória de Deus não pode transformar alguém? Você acha que a palavra de Deus, Deus falando, Ele não pode transformar alguém? Mas essa religião dos nossos dias, ela barateou tanto o evangelho, ela corrompeu tanto a presença de Deus, ela rebaixou tanto a presença de Deus e a sua glória, fez disso um negócio que não é capaz de transformar ninguém, irmãos. O cara entra pecador imoral, ele sai imoral do mesmo jeito. Mas Jesus continua falando: se você tem ouvidos para ouvir a minha palavra, ouça, porque o relacionamento com a glória dele começa em ouvir a sua palavra. O relacionamento, pastor, há quem pergunte isso, e pode ser a sua pergunta: como que a gente ouve a Deus? Já pensou nisso? Vamos falar sério, irmãos, pode ficar tranquilo. Já pensou sobre isso? Como que eu ouço a Deus, pastor? As escrituras dizem que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, assim como você pode ter ouvidos e não ver, você pode ter olhos e não enxergar. Você pode ler a palavra de Deus e para você ser um livro qualquer, mas você pode se relacionar com esse livro de maneira diferente, a qual não é mais você tocando nele, é ele tocando em você. É quando você pega e você se sujeita ao que Deus está falando. Irmãos, quando você vai ouvir alguém, não sei se já aconteceu isso com você também, você vai ouvir alguém e você já vai armado para falar com ela. Não interessa o que ela vai falar, você já está armado com ela, já tem preconceitos em relação a ela. Já aconteceu com você? Pode ser honesto, irmão. Na presença de Deus a gente tem que ser honesto. Quanto mais honesto a gente for, mais probabilidade de ser curado nós temos. Então o ser humano, ele tem a tendência de fazer isso. Já aconteceu com você, aconteceu comigo às vezes? Por exemplo, uma pessoa quer falar com você, você nem sabe o que é, já fica pensando, e você já fica pensando pior. A nossa mente, ela tem a tendência de maquinar o pior, e você já vai com ela cheio de preconceito, toda armada, até os dentes, e quando não adianta o que ela vai falar, você já tem as respostas prontas para ela. Por que eu estou falando isso? Porque a mesma coisa que nós fazemos com as pessoas, nós estamos fazendo com Deus. Nós vamos para Deus já armados, e nós não nos rendemos ao que Ele está falando. Então não interessa o que Deus vai falar, nós estamos como se pudéssemos botando Deus numa caixa e querendo tirar dali só as coisas que nós queremos, boas. Irmão, nós reduzimos a palavra de Deus às caixinhas de promessa, irmãos. A geração que passou, ela amava a caixinha de promessa. Então a gente só tira ali, caixinha de promessa, só tem coisa boa, irmãos. Onde é que estão as palavras que vai confrontar o homem do pecado, da justiça, do juízo? Aí você queria ouvir Deus, claro, só vai ouvir coisa boa, irmãos. Vai tirar a caixinha de promessa, já diz o nome. Todo dia uma promessa boa para você, todo dia uma palavra boa para você, mas não há mais confronto, não há mais alinhamento, não há mais justiça, não há mais a presença de Deus. Irmão, a presença de Deus nos cura. Então, se você for honesto, você pode estar adulterando. Se você entrar na presença de Deus, a palavra de Deus entrar em você, eu creio que Deus pode transformar o coração de um adúltero. Deus pode transformar o coração de um imoral, como Deus também pode transformar o coração de um religioso, que ele faz uma ideia errada a respeito de si mesmo, que ele tenta se apresentar para os outros uma coisa que ele não é de verdade. Deus pode transformar um hipócrita numa pessoa verdadeira e honesta. Deus pode transformar, irmãos, uma casa que está em ruínas, se entrar na presença dEle e ouvir a sua voz, Deus pode transformar. O que aconteceu é que depois de 40 dias, 40 noites, irmãos, Deus não tinha falado com Arão, Deus falava com Moisés. Vou repetir para você, Deus não falava com Arão, Arão ficou cuidando do povo. Quando tem alguém cuidando de alguém que não ouve a Deus, irmãos, é um problema. Por isso que o principal é ouvir a Deus. Senão você vai ficar tentando fazer um monte de coisa, e no meio das coisas que você vai fazer, vai sair um bezerro de ouro. Pode correr o risco de sair alguma coisa estranha.
Aí Moisés sobe, Deus falando com Moisés, e Moisés, irmãos, a glória era tanta que até o rosto de Moisés pegava fogo. Moisés tinha que usar véu, irmãos, porque a glória do Senhor resplandecia no seu rosto. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Moisés, em relação à glória de Deus agindo na pessoa, ele está aqui. Nós, agora em Cristo, você está num outro patamar, porque o que moveu naqueles dias não se compara com o que pode se mover nos nossos dias. Moisés tinha uma glória que agia sobre ele vinha à presença, você curtia aquela 40 dias de avivamento no monte, Moisés descia, a glória queimava no seu rosto, Elias, mas tinha que botar um véu, mas diz a palavra que aquela glória ia se esvanecendo, ela era transitória, temporária, mas agora o que você tem à disposição não é mais temporário, não vai esvanecer, agora o que você tem é permanente, é eterno. Olha a oportunidade que nós estamos tendo, olha onde que Deus quer conduzir a igreja. Deus nunca quis que o povo ficasse na margem do monte, ali, fazendo festa para outros deuses. Deus queria que o povo se relacionasse com Ele, conhecessem a sua presença. Aí Moisés ficou lá com Deus, gostoso, se relacionando, não ficou precisando repetir pedido. Irmão, eu tenho para mim que até na presença de Deus, quando Deus vem, é onde os seus problemas desaparecem, é onde o seu estresse some. O autor de Hebreus diz que resta um descanso para nós. E eu vou ver também em Atos hoje com você o modelo de igreja que Deus tem para nós, irmãos. O modelo está na Bíblia, e um dos modelos de Deus é um povo que vai desfrutar de um refrigério. Irmão, você pode estar com a sua mão colada na espada, saindo sangue dela, e você pode estar desfrutando de um refrigério ao mesmo tempo. Como que faz isso, pastor? Tem um curso? Não tem curso, irmãos. Tem uma presença. Mas como é que essa presença, que eu não ouço Deus falar, eu não sei como é que Deus fala pela sua palavra. E como é que eu sei? Pelo testemunho daquele que Ele colocou dentro de você. A promessa diz que nós, na plenitude dos tempos, nós não iríamos precisar de ninguém ensinando para nós, como Moisés tinha que ensinar para o povo. Deus falava com Moisés, mas não falava com Arão e não falava com o povo. Então o povo, tanto o povo como Moisés, porque Arão era assim, Deus falou para ele: Moisés, você vai ser como Deus para Arão, e Arão vai ser para você como boca. Então tinha aqui meio que um telefone sem fio, sabe aquele negócio? Que você começa falando desses aqui, e quando chega do outro lado, pode ter chegado um negócio diferente. Quem experimenta o negócio aqui na primeira, na raiz, na fonte, experimenta puro, completamente puro, mas lá no final, corre o risco de chegar. Quem vive de recado, irmão, é assim. Crente que vive dependendo de um culto, é assim. Crente que vive dependendo da presença de Deus na vida do outro, é assim. Você só pega migalha. E a palavra de Deus diz para você e para mim: você vai chegar um tempo em que você não vai precisar mais de professor para ficar explicando. Ele não está falando isso que não vai precisar de pregador, que não vai precisar de discipulado. Ele não está falando isso. Não vai precisar de intermediários. Você não vai precisar de um Moisés entre você e Deus. Agora o caminho está aberto através do sangue de Jesus. Você pode entrar e você vai ter acesso à melhor escola de todas. Agora a gente só sabe se está estudando nessa escola mesmo pela prática, irmãos, pela vida. Se o imoral está deixando de ser imoral, se o mentiroso está deixando de ser mentiroso. Eu ouvi um dos homens bem respeitados no Brasil essa semana falando, eu curti muito ele falando, Augusto Nicodemos, um homem muito íntegro, e ele falava: olha, chega, irmãos, não interessa a sua emoção, não interessa o quanto você está emocionado. A gente vai saber mesmo se você está com Deus e se relacionando com Deus é do jeito que você trata sua esposa. Não adianta você falar que ouve a Deus, que profetiza, que faz isso tudo, mulher.
O mais importante, a gente vai saber se você está se relacionando com Deus, é a forma como você se sujeita ao seu esposo e trata ele. Porque às vezes é profetisa, é a serva de Deus, mas é louca. Às vezes é um homem de Deus, é um servo do Deus vivo, ungido do Senhor, mas é um adúltero, é um imoral. Irmãos, e quando ele falou isso, eu falei, cara, é isso, porque hoje os templos estão cheios de pessoas atrás de uma emoção, parece um teatro, irmãos. Muitos púlpitos, eu vou falar isso com muito temor, mas muitos púlpitos parecem mais um picadeiro de circo, irmãos. Parece que estão ali atrás de um palhaço para dar um entretenimento temporário, para a gente aliviar, esquecer dos problemas. E os pastores, o pior, tem que ficar estudando e se aperfeiçoando em técnicas humanas, mundanas, para entreter o povo. Por quê? Porque não tem mais presença nenhuma de Deus. E se não for a presença, como Moisés falou, como Jesus falou em João 15, não adianta fazer nada, é perda de tempo. Perda de tempo. Ontem nós estávamos aqui no Integra, 85 irmãos decidiram caminhar conosco. E eu fui para minha casa, eu deitei na minha cama à noite, eu falei, Deus, o que seria alegria para muita gente, eu não consigo agora estar alegre, Senhor, eu estou com meu coração cheio de temor. Porque eu não quero ser mais um palhaço nessa geração. Eu não quero ser alguém aí entretendo o povo e querendo que o povo fique junto, porque tem que estar junto. Eu não quero ser mais um que vai diluir os princípios de Deus para conseguir manter as pessoas por perto. Eu quero ser o mais parecido com Jesus. Mas como que a gente fica parecido com Jesus, irmão? Ouvindo Ele, se relacionando com Ele. 40 dias, 40 noites no monte, e Ele ficou lá. Moisés tinha que subir no monte, irmãos, era difícil, mas ele subia. Você tem o seu quarto, muito mais fácil, e nós não fazemos. Moisés, quando desceu, Deus falava com Moisés, mas não falava com Arão. Enquanto Moisés estava no monte, uma geração de hoje, ela é representada muito mais por Arão do que por Moisés. Moisés estava lá e o povo pressionou ele, cadê esse homem aí, sumiu. Então Arão falou para eles o seguinte, tem que ter um Deus, né? Eu não tenho relacionamento com ele, vou fazer alguma coisa. Eu fico imaginando aqui o que passou na cabeça de Arão, irmãos. Aí ele pegou assim, ó, traz os pendentes, traz ouro, e ele fez então um bezerro de ouro e falou, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Olha só a insanidade que Arão fez. Ele não fez só um ídolo, ele deu toda a glória de Deus para um bezerro, um Deus do Egito. Por quê? Porque Deus não falava com ele. Irmãos, crente que não ouve a Deus, como que eu ouço a Deus? Pela palavra dele. Não armado, irmão, não vai ler a Bíblia armado, não vai ler a Bíblia com preconceito. Tem gente que vai ler hoje, eu quero saber o que Deus fala sobre casamento, mas já tem todos os preconceitos sobre casamento. Eu não aceito qualquer coisa não, pastor. Não aceito, não é assim. Não, irmão, se você não se sujeita à palavra de Deus, não tem conversa. A palavra de Deus é a regra de fé e prática, é a última instância, não há mais o que conversar. Em relação à palavra de Deus, o que está escrito, o problema é que a gente vai para o que está escrito, quer ler, mas quer ler para o irmão, sabe? Aí você começa a ler a Bíblia, você começa a lembrar do fulano, miserável, ó, está falando dele, cobiçoso, avarento. Aí você está ali, lembrando dos irmãos tudo, você lembra dos irmãos, ama eles de montão. Aí você está ali olhando, que nos últimos dias haverá desobedientes a pais e mães. Aí você lê, começa a lembrar dos irmãos. Adúlteros, começa a lembrar de uma montoeira. Olha ali. Imorais, mentirosos, olha aí, o fulano. Aí, o Zezinho ali, está escrito ali. Amantes mais dos prazeres do que amigos de Deus. Tem um monte. Você é implacável com os outros. Você não olha para si. Por quê? Porque você vai para a palavra de Deus e você não está ali deixando a palavra de Deus tocar em você. Você não se sujeita a ela. Agora, quando a gente vai desarmado, irmãos, quando a gente vai sem nenhum preconceito, nenhuma fortaleza, nenhuma
nada entre você e ela, você vai totalmente desnudo espiritualmente. Então, quando Deus fala isso, quando a palavra de Deus fala, é você, não é mais o outro, não é mais alguém. É o imoral que habita em você, que Deus está falando. É o avarento que habita em você. Porque eu não sei você, irmãos, mas dentro de cada homem, de cada mulher, até que o Senhor venha, ainda existe a carne, existe ainda a inclinação para o pecado. Então, quando a palavra de Deus fala, pode falar em níveis diferentes, mas ela está falando de você. É importante você saber que se você não vigiar, tem a tendência do mundo, a tendência da sua própria carne, em você viver coisas que você julga nos outros terrível. Quando Moisés desceu do monte, ele foi perguntar para Arão, que não ouvia Deus: Arão, o que está acontecendo? E ele falou: sabe o que, irmãos? Moisés, tem que rir, irmãos, tá? Tem que rir do que Abraão falou, porque do que Arão falou. Arão falou o seguinte: Moisés, o povo ficou impaciente, eu pedi, começaram a pressionar, porque líder que não ouve a Deus é assim, pai que não ouve a Deus é assim, cede à pressão. Você está cedendo à pressão? Ou você está num lugar firme que você não arreda o pé? Aí eles, Moisés, eles vieram aí, começaram a reclamar que você não estava mais com a gente, que você tinha talvez até morrido. Eu pedi ouro, joguei o ouro no fogo, nasceu um bezerro. Ele falou assim, irmãos. Ainda mistificou, a gente mistifica a nossa desobediência. A gente quer dar contorno espiritual ao que nós estamos desobedecendo, aos passos errados que nós estamos dando. Moisés, eu só peguei o ouro, joguei o ouro no fogo. Quando eu vi, já estava um bezerrinho. E é o nosso Deus, é o bezerro de ouro. Irmãos, basta você não ouvir a Deus, você se torna um idólatra. Porque você vai adorar alguém, você vai amar alguém, irmãos. E para Deus é importante a gente lembrar que amar é a mesma coisa que guardar o que Ele está falando. Eu falei aqui no último domingo, se eu não estou enganado, quando o povo chegou para Moisés e falou: tudo que Deus falar, nós vamos fazer. Tudo que Deus falar com você, nós vamos fazer. Isso era o que eles falavam. Sabem o que o céu estava ouvindo? Nós queremos amar a Deus, nós queremos adorar a Deus. Então, quando Deus ouviu isso, Deus decidiu fazer uma aliança com o povo de Israel. Porque quando você diz para Deus: eu quero ouvir a sua palavra, os céus ouvem. Eu quero adorar a Deus e me render a Ele. Ouvir a Deus, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Vamos desmistificar muita coisa aqui, amém? Eu só ouvi a voz de Deus audível uma vez, 2 vezes na minha vida. Eu sei que tem gente que ouve, tem gente que fantasia também, irmãos, mas tem gente que ouve, tem gente que vê. Já falei para você, a minha esposa, ela viu muitas coisas já, e dava até inveja, irmãos, inveja santa, né? Já falei que um dia nós estávamos na beira da praia de Balneário Camboriú ali, namorando. De repente, não era culto, irmãos, era só um casal de jovem namorando. Aí de repente a Débora começa a ver anjo. E eu olhei para ela assim, ouvindo, ela dando detalhes. Olha, está aqui, ó. Eles estão aqui no céu de Balneário, está assim. E eu fiquei olhando e falando com Deus: Deus, e agora? Eu vou ficar chupando o dedo, né? A mulher está vendo e eu não estou vendo. E eu fazia força, fechava o olho, abria o olho, fechava o olho, abria o olho, fechava o olho, abria o olho. Assim, meu irmão, mostra, Senhor, também quero ver. Senhor, não mostra, irmãos. Tem gente que Deus fala de um jeito, tem gente que Deus fala de outro. Um dia um menino chegou para mim no meu van em Itajaí e falou: pastor, como é que é o seu relacionamento com Deus? Que eu quero fazer igual. Eu falei: não vou falar, porque se eu falar, você vai fazer disso uma doutrina. Você tem intimidade, relacionamento, você descobre, não tem protocolo. Não tem protocolo. Deus quer te chamar para o relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você conheça Ele, ainda que muito mais do que você queira. Mas Deus é tão bom que não desiste disso. Aí quando Moisés desceu, vamos lá, Moisés desceu, viu aquela bagunça toda. Deus falou: Moisés, fez uma reunião. Deus chama Moisés: Moisés, eu te falei que o povo era ruim.
povo era ruim. Aí, assim, ó, vamos fazer uma coisa, Moisés. Olha só, irmãos, que doideira. E você acha que Deus é uma coisa assim que está longe de você. Deus está mais perto que você imagina. Quando você às vezes decide fazer alguma coisa errada, você pode pensar aonde que está Deus. Deus está mais perto que você imagina. Muito mais perto. Aí Deus chama Moisés e fala para Moisés: olha só, Moisés, o povo pecou. Vamos fazer uma coisa, Moisés, eu e você. Vamos destruir todo mundo. E a gente começa um negócio só eu e você. Irmão, tem gente que fala um monte de teoria sobre essa palavra que Deus deu para Moisés. Eu creio, irmãos, que Deus estava falando só para provar o coração de Moisés. Porque Deus estava fazendo do coração de Moisés exatamente o coração segundo o coração de Deus. Moisés, o povo errou. Vamos ver se você vai querer destruir ele toda vez que eles errarem. Vamos ver se toda vez que seus filhos errarem, você vai querer destruir eles. Moisés, vamos destruir? E Deus ficou falando, só esperando talvez. Eu fico imaginando Deus, irmãos, porque Deus não muda, Deus é imutável. Deus, ele veio para dar vida. E a intenção de Deus é transformar um povo. Era a nação dele, ele escolheu. Vamos ver o que Moisés agora. Se Moisés entendeu, e Moisés então falou: Deus, faz o seguinte, ó irmãos, um homem que ouve a Deus, ele é diferentão. Deus, se você for matar esse povo aí, faz o seguinte: risca o meu nome do teu livro. Você consegue imaginar um negócio desse? Senhor, Moisés estava falando em outras palavras: Senhor, não adianta, o Senhor não é assim, o Senhor não vai fazer isso. Por isso que ele falou aquilo: risca meu nome. No fundo ele sabia que Deus não ia riscar. Aí Deus pega, então tá bom, Moisés. Deus vai para a segunda etapa, irmãos. Vamos ver até onde que Moisés vai. E vão ver até onde que você vai no seu apetite pela presença de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas há uma diferença de apetite pela sua presença e pela sua palavra. Vão ver, Moisés, até onde que você vai. Beleza, Moisés, não vou destruir ninguém. Agora, Moisés, vamos fazer o seguinte: eu não vou mais com vocês. Eu vou enviar um representante legal, um anjo bacana. E Deus falou. E vão ver o que Moisés vai falar agora. Porque tem gente, irmão, escute só, tem crente por aí solto que gosta muito mais da promessa do que da presença. Tem gente que gosta muito mais da bênção do que a presença, do que a glória de Deus. E tem gente que valoriza muito mais. Por isso tem culto aí que se vende bênção, que se negocia bênção, que se prega bênção. Então trocando a bênção pela presença de Deus. O que vai, irmão, perdurar para a eternidade não é a bênção, é a presença. O que vai sustentar você num dia ruim não é a bênção, é a presença. O homem mais uma vez está errando por não conhecer, ao passo que as escrituras dizem que os sinais e que as bênçãos de Deus, elas vão correr atrás de você. Nós corrompemos o evangelho, sucateamos o evangelho, estamos criando uma igreja que está correndo atrás da bênção e correndo atrás dos sinais. A gente tem que produzir alguma coisa. Tem que sair um bezerro de ouro hoje, irmãos, porque senão o povo não fica, vai fazer loucura. Os crentes hoje estão vivendo assim. Todo culto tem que criar um bezerro, todo culto tem que criar uma imagem. Então Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo. Sabe o que Moisés fez? O mesmo que mandou riscar o nome do livro. Ele falou assim: Senhor, sem o Senhor nós paramos aqui. Aonde que estão os homens que vão falar isso, irmãos? E as mulheres? Senhor, com todo respeito, Senhor, eu te amo, mas se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos fazer mais nada. Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não vai ter mais conferência, não vai ter mais movimentação nenhuma, não vai ter mais nada. Nós vamos valorizar mais a presença do que qualquer outro tipo de mover e qualquer outro tipo de sinal ou qualquer outro tipo de manifestação. Senhor, nós não aceitamos um representante
Moisés estava declarando para Deus: Deus, o mais importante é a tua presença. Na tua presença há uma coisa que não há num representante legal, por melhor que seja, não há. O que não há? Disse, versículo 14, e depois nós vamos lá para Atos. Disse, pois, irá a minha presença contigo. Tá bom, Moisés, eu vou. A minha presença vai contigo. Para quê, irmãos? Aqui é onde nós queremos chegar essa manhã. Então acorda, olha para mim. Aqui é onde nós queremos chegar. Porque uma das evidências de um homem e de uma mulher que não está nesse lugar plenamente é um cansaço extremo. Eu estou cansado, pastor. Eu não estou falando de o fruto de um trabalho, de um labor diário. Eu estou falando daquele cansaço espiritual, uma fadiga espiritual. E o Senhor está falando o seguinte: a minha presença irá contigo. Para quê? Para te fazer descansar. A minha esposa sabe quando eu estou mal, quando eu enfrento uma luta grande, alguma coisa. Irmãos, não adianta, eu não quero ouvir nada, eu não quero ouvir ninguém. Eu só quero entrar no meu quarto e ficar sozinho com Deus. Não há nada capaz de fazer você descansar. Escute, olha o que eu estou falando para você. Segundo as Escrituras, lá em Êxodo, Deus já está falando: se você quiser voltar a ter um descanso parecido com o que Adão tinha no jardim, que ele trabalhava e não se cansava. Agora o pecado entrou, você não vai ser mais pleno, somente na plenitude dos tempos, somente na consumação de todas as coisas. Mas agora, nesse processo, até chegar lá, você pode desfrutar de um refrigério enquanto você está no meio da luta. Então você pode estar com a espada na mão, você pode estar arando a terra, você pode estar desenvolvendo qualquer tipo de coisa em meio a perseguições e tribulações e aflições, mas você pode sim está desfrutando de algo que o mundo não pode dar para você. Por isso que nós vimos esses dias uma pesquisa que é menos de 10% das pessoas que estão atrás de ajuda, de terapia, alguma coisa assim. E eu sei que vai ter gente que vai ficar bravo comigo que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Menos de 10% das pessoas que estão indo atrás de terapia precisariam realmente de terapia. A maioria delas não é de terapia que elas precisam. Elas precisam de submeter à voz de Deus e obedecer à voz de Deus e conhecer a Deus para ser liberto. Ou nós rasgamos a Bíblia e nos entregamos ao que o mundo está falando, ou nós vamos pegar a Bíblia e nos sujeitar ao que ela diz. O que a Bíblia diz? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade, e ela vai libertar vocês. Libertar de quê, pastor? Libertar de tudo. Libertar de tudo. Tem coisas, irmãos, que a terapia vai dar um paliativo para você. Não é uma questão biológica sua. A maioria, mais de 90%, o problema não é biológico, não é emocional, é espiritual. O que precisa é se arrepender e deixar o pecado e se entregar para Deus. Mas o crente hoje, irmãos, ele está querendo, irmãos, se não está fazendo bezerro de ouro, está querendo lutar com Satanás. Não, eu vou resistir você. Não, irmão, só tem um jeito de resistir Satanás. Segundo as Escrituras, você não resiste ele diretamente com a sua força. Você pega e se sujeita a Deus. Sujeitai-vos a Deus. E o diabo, ele vai fugir de você. Se o diabo está perto de você, irmãos, gostando de ficar perto de você, é porque Deus não está com você. Deus não está mais com você, ou talvez nunca esteve. Eu gosto muito de Paulo, um direito à dúvida que Paulo põe numa das suas cartas. Ele diz: se é que o Espírito de Deus habita em nós. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, nós não precisaremos mais de um intermediário como Moisés, mas o Espírito de Deus, ele está ali clamando dentro de você, clamando pelo Pai, clamando, estabelecendo o testemunho da palavra. Então você lê, sabe como é que acontece, irmãos? Simples, é muito simples. Você está lendo as Escrituras,
mas lendo assim, não lendo por ler, lendo para conhecer a Deus. Aí você está ali, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Aí você está ali lendo e de repente parece que aquilo ali fala com você. Eu não escuto, pastor, mas é como se agora eu estou entendendo. Como é que você sabe que você está entendendo? É porque você olha para a sua vida e você não quer mais ela. Eu não quero mais fazer isso. Por quê? Porque uma palavra que você leu entrou em você. Você acha que isso é o quê? É Deus falando com você. Por isso que eu não acredito, irmãos, nesse negócio que muitas gerações viveram. Não faz isso, não pode falar palavrão. Tira o cigarro, tira a bebida. E quando o meu pastor falava de púlpito, a internet matava a pau, caía em cima dele. Porque ele falava, olha, o pessoal que vai chegar aqui pergunta para mim, pode beber? Ele fala, claro que pode. Pode filmar? Pode. Pode adulterar? Faz o que você quiser. Aí as pessoas ficavam nervosas. Tá, mas por que você não faz? Porque eu não quero mais. Por que eu não quero mais fazer o que eu fazia? Porque alguém mandou? Não. Porque eu estava lendo um dia e Deus começou a se comunicar comigo. E a verdade começou a entrar. Irmãos, essa palavra pode entrar em você e ser uma mentira, mas ela pode entrar em você e ser verdade. Ela pode chegar ao seu ouvido e continuar sendo mentira. E se eu vou falar uma coisa, você pode estar 30 anos numa igreja evangélica e você ainda pode estar lidando com ela como uma mentira. E vai chegar o camarada ali, o Joãozinho, hoje vai chegar de uma vida perdida, vai entrar por esse lugar, vai se jogar aqui na frente, vai olhar, é Deus falando, então eu vou me jogar e vai comer tudo, e vai passar na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele viu algo, irmãos, ele escutou algo na palavra. Mas o crente não, o crente cascudo, o velho, é aquele que vai lá, está ouvindo, já sei, é a mesma coisa. Nesse dia me procuraram, falaram assim, já vi isso acontecer antes, já sei que é assim. Não, irmãos, não se trata de um método, não é estética, mas é uma palavra, é uma essência, é uma vida que está sendo comunicada. Então não é a mesma coisa, é Deus falando, é gente sendo transformada. Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantaremos a ti. Faz em nós o teu. Sim, Jesus. Eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Chega de ficar preso a preceitos de homens, ao que a falsa religião diz, aos falsos ensinos. Vai atrás da onde Deus está falando. Vai atrás da voz de Deus, da palavra de Deus. É o que a gente fala para as pessoas. Não procure mais uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da palavra de Deus, que anela por essa palavra em ouvir. Irmão, se nós nos reunimos, escute, se nós nos reunimos aqui, ou em qualquer outro lugar, ou na casa de alguém, um PG, aí o pessoal fica agora discutindo na internet se a igreja agora tem que ser no templo ou nas casas. Eu fico pensando, que diabo de conversa é essa? Será que não estão lendo a Bíblia? Que não é um lugar. A igreja em Atos, ela vivia nos dois lugares. Ela se reunia, estava unânime nos templos e vivia a vida da igreja nas casas. Não se trata daqui e de lá. É a maldade do homem que está no centro estragando tudo. Não adianta ficar criando polêmica. O pessoal vai para a internet, mas é aqui ou é lá? É aqui ou é lá? Irmãos, aí uma geração vai e endeusa o templo, aí a outra vem e faz da casa um lugar santíssimo. Deus não habita mais no templo, mas também não habita mais na sua casa.
Não, pastor, claro que não. A sua casa é só um montão de tijolos. Deus agora habita no homem. Só para você entender como é que funciona, que é simples. A melhor forma de manter as pessoas longe de Deus é complicando. Estão fazendo igual na Idade Média, que a missa era lida em latim para ninguém entender. Hoje tem muita gente pregando um monte de baboseira que não dá de entender nada. É bonito, mas não dá para entender. Não significa nada. E as pessoas estão ficando cada vez mais longe de Deus. Longe de Deus, longe de Deus. Sabe como é que era no princípio a presença de Deus? Moisés subiu, as primeiras tábuas da lei foi destruída. A segunda, Deus escreve e guarda onde? Numa arca. E a arca, com o mandamento de Deus, com a palavra de Deus dentro dela, era a garantia que o povo ia ter vitória e iria descansar, mesmo no meio da guerra, na sombra das coisas. Como é que Deus faz agora? Não tem mais a arca, não tem mais a tábua da lei. Quem disse que não tem? Onde é que está, pastor? Que a gente quer uma arca, a gente quer as tábuas da lei de novo, porque todo mundo tem uma tendência de ser idólatra, irmãos, parece. A gente quer ver o negócio, a gente quer ouvir, quer ter provas. Sabe onde é que é a arca agora? Eu agora vou escrever as minhas leis no teu coração. Você está deixando Deus escrever? Por isso que ele fala que não vai precisar ninguém ensinar você, porque ele mesmo está escrevendo. Não vai precisar ter intermediário entre você e Deus. Pastor, vai lá, fala com Deus e vem falar para a gente o que tem que fazer. Nós só vamos estar repetindo o modelo, irmãos, que é reprovado, obsoleto, melhor dizendo. Estou escrevendo a minha lei no teu coração. Então a arca hoje é você. O lugar que Deus escolheu para colocar a presença dele foi onde? Aqui, no púlpito. Porque esse prédio aqui, irmão, na hora que a gente sair e for almoçar, ele fica vazio, sem nada, ele é só um montão de tijolos. Mas quando você está aqui com seus irmãos, em nome de Jesus, e se todo mundo estiver desejando a mesma coisa, esse lugar se torna um lugar onde Deus vem se deleitar no nosso meio. Deus então coloca no seu coração. Agora, olha só o que Atos viveu. Atos capítulo 3, versículo 19. Pega nós, Jesus. Capítulo 3 de Atos, versículo 19. Agora é para quem está cansado, tá? Reconhecer o cansaço, irmão, não é uma vergonha. Jesus, num dos seus sermões, ensinando, ele falou: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus está falando isso por quê? Porque havia uma tendência muito grande na época dos homens estarem debaixo de falso ensino, um ensino pesado, um ensino que escravizava as pessoas. E se vocês querem ser libertos, venham me conhecer, porque se vocês conhecerem a verdade, vocês serão verdadeiramente. Irmãos, eu não quero ser meio livre, eu quero ser totalmente livre. Eu não quero ser o tipo de passarinho que está dentro da gaiola com a porta aberta e não voa. Eu não quero ser o tipo de crente que tem um oceano para mergulhar e fica brincando na bacia, irmãos, achando que é fantástico, com água nos tornozelos, achando que olha que maravilha. Não, irmãos, tá bom, mas não é o excelente. O lugar melhor é você estar submerso, que não apareça mais você, que se resta somente a glória de Deus. A dinâmica do reino de Deus é: se você andar com Deus, você desaparece. A sua carne, as suas paixões, a sua inclinação para o mal, seus pensamentos começam a ser transformados pela glória de Deus. Agora, sem a presença, o que vai ter que acontecer para você declarar igual Moisés, igual Jesus falou? Sem a tua presença, Deus, nós não queremos mais. Sem a presença de Deus, irmão, esse culto aqui vira uma apresentação só. O sermão vira uma palestra. O louvor vira um workshop, alguma coisa assim. Agora, quando a presença vem, como diz o meu amigo Júnior, por até cantar tirei pau no gato, irmãos. Quando tem alguém apaixonado, não é o acorde que você toca.
Deus fala para Israel: vocês tocam o mesmo instrumento de Davi, mas não produzem o mesmo som. Deus falou isso para Israel. Deus fala isso: olha, vocês tocam a mesma coisa, o mesmo instrumento, mas não dá o mesmo som, não produz o mesmo efeito. Vocês podem pregar a mesma palavra, mas quando falta a presença de Deus, irmãos, fica chato. Não tem vida naquilo ali, não transforma ninguém, não impacta ninguém. E a palavra de Deus, o Senhor diz: a minha palavra é espírito e vida. Imagina, irmãos, imagina que eu quero exaltar a palavra do Senhor nessa manhã, para você entender uma coisa: a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Aonde ela pega, o autor de Hebreus fala que ela é uma espada mais afiada, que ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, e alma e espírito. Sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte para mim e para você: não há nenhum lugar na sua vida que a palavra de Deus não possa alcançar. Nenhum. Então para de esconder. Não é que Deus não quer alcançar, é que nós não queremos permitir que Ele entre em alguns lugares da nossa vida. Irmão, entenda o momento que você está vivendo. Eu quero falar uma coisa aqui, diante de Deus. Há algumas pessoas aqui que é a última oportunidade que Deus está dando para você. Pare de brincar com Deus. Deus te ama. Agora, se precisar recolher alguém, Deus recolhe. Não brinque com Deus. A gente esquece, Deus é amor, mas o mesmo Deus que é amor, Ele também é um fogo consumidor, irmãos. Eu não queria congregar num lugar assim, a palavra é muito dura. Irmão, então vai numa palavra, vamos lá se divertir. Vamos lá ver qual é a historinha de hoje, que não muda nada. Irmão, eu estou mais interessado em você sair daqui e estar disposto a ser um marido melhor. Em você, mulher, sair daqui e estar disposta a ser uma mulher melhor, uma esposa melhor. Em você, filho que não obedece, sair daqui: eu quero obedecer meu pai e minha mãe. Eu quero me sujeitar aos meus irmãos. Que a gente saia da nossa reunião pública, do nosso ajuntamento solene, depois de ouvir a voz de Deus, disposta a mudar, irmãos. Não a fazer alguma coisa que nós vamos fazer agora. Não, irmão, pode estar com fome, pode querer comer frango, pode estar pensando no churrasco, mas por favor, a palavra de Deus. Olha só o que diz Atos 3,19, já estamos terminando, quase terminando. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Arrependei-vos, para que chegue no tempo de vocês, a vocês, um momento de refrigério, pela presença do Senhor. A mesma coisa que Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou, porque você insistiu. Irmão, tem que insistir. Tem gente que é muito frouxo, desiste fácil. Pastor, eu orei um dia e não aconteceu nada. Irmão, tem gente que ora anos, e se não acontecer, na eternidade você vai saber. Porque o maior milagre não é Deus fazer a tua vontade, é você estar contente com a vontade dEle. Às vezes a sua oração não vai ser respondida, mas Deus vai gerar uma gratidão no seu coração e um contentamento, mesmo sem ter recebido o que você pediu. Se você foi bem teimoso, tipo criança birrenta. Já viu aquela criança birrenta? Quer botar a mão no fogo, no fogão, a mãe diz: não põe. E vai, quer botar, não põe. E vai de novo, não põe. O único jeito de deixar, irmãos, de aprender é se queimando. Tem alguns que tem que ser assim. E o Senhor fala então, para aquela igreja de Atos, está vivendo um momento tão especial. Irmão, seria como, sabe o que está acontecendo aqui? Deus está vendo um povo debaixo de luta. Olha o que está acontecendo aqui, entenda, espiritualmente. Quem lembra todo mundo vai lembrar da pandemia. Quem pegou Covid aqui passou mais luta, tipo o da visão que foi parar no hospital.
e pensou que não ia dar nada com ele. Quando ele viu que não conseguia mais respirar, ele viu que o negócio era sério e precisou ser internado por isso. A gente pensou, Deus, eu falei para Deus, Deus, só que faltava, a gente está 1 ano aqui em Floripa, não fiz um casamento, vou fazer um funeral? Não quero, né? Faz alguma coisa, Senhor, restaura a saúde, dá a visão. Aí Deus levantou. O que Deus está falando aqui é o seguinte: no meio das lutas, como Israel estava naqueles dias debaixo do poder de Roma, eles estavam meio que asfixiados, irmãos. Tem gente no Covid que o Covid estava chegando lá no norte, aqui já estava com falta de ar. O pavor, a ansiedade que colocaram na sociedade, o pânico que veio, se instalou na sociedade. Então o medo era ficar sem ar. Você hoje não dá valor para o ar que você respira, mas no Covid, irmão, estava todo mundo, tá bom. Eu fazia exercício em casa, e você aguenta o ar, solta, tá funcionando, tá legal, mas você não dá valor. Se você fosse, aí só deu valor quando aquela pessoa que tinha que comprar, a gente correu para comprar oxigênio, irmãos. E vai atrás de cilindro de oxigênio para o Davi. O Davi não respira pouco, irmãos. Para encher o pulmão. Aí compramos um cilindro. Não dá um cilindro, pastor, tem que ser mais. Aí a gente vê, irmão, como Deus é precioso. Porque no Covid você tinha que pagar. Fora do Covid é de graça. Quem que pagou o ar para respirar essa manhã aqui? Tem alguém com cilindro aqui? Se você fosse fazer a conta, irmãos, na época teve gente que fez. Quanto que a gente estaria devendo? Deus é bom demais. O que Deus está falando é o seguinte: a minha presença para vocês vai tirar vocês debaixo de uma asfixia que estão tentando fazer com vocês. E não é só o mundo, é uma falsa religião, é os falsos ensinos, é os falsos doutores da lei, são os hipócritas, estão asfixiando vocês. Quando a minha presença vem, é como se botasse um respirador em você. É como se respirasse de novo. É isso que Deus está falando para Moisés, é isso que Deus falou que Atos estava vivendo. A minha presença tem que ser desejada. Por quê? Porque se vocês não desejarem a minha presença, vocês vão ser asfixiados pelo mundo. Vocês vão ser asfixiados pelos preceitos dos homens. E as reuniões que eram para ser impactantes, é mais peso que coloca em você. Por isso que de vez em quando a gente ouve, pastor, a palavra foi dura. Pô, mas olha, tem um irmãozinho lá em Itajaí que falava, dói, mas é bom. Porque é a certeza de que Deus nos ama, irmãos, quando nós somos açoitados pela sua palavra, impactados por ela. Abra comigo, Atos 2, agora 40. Só volta um pouquinho. Eu quero falar uma coisa para você, irmão. O evangelho verdadeiro encontra o lugar na alma de pessoas cansadas e aflitas. Por isso que Jesus falou, eu não vim buscar o são, eu vim falar com os doentes. Ele não veio pegar os que estavam fortes, ele veio para os fracos. Ele não veio dar vista aos que estavam enxergando, ele veio dar vista aos cegos. O evangelho encontra lugar nas almas dos cansados e aflitos. 2,40, por quê? Agora o contexto você vai saber. Porque asfixia. E tem gente fazendo você, levando a igreja a gostar do mundo, irmãos. Você não pode sair de um culto como esse gostando do mundo. Você tem que sair de um culto desse desesperado por Deus. Você não pode sair de um culto como esse conformado com a sua realidade. Você tem que sair desse lugar apaixonado pela realidade do céu. Eu sei que eu estou aqui, vou viver, não vou me matar, vou cuidar da minha família, vou servir meus irmãos, mas muito melhor é a tua presença, Deus. Versículo 40 diz assim: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Irmão, a igreja deveria estar levando as pessoas a esperar nas promessas o seu pleno consolo e refrigério.
Mas hoje nós corrompemos o evangelho. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos gerando expectativa nas pessoas. Expectativa não é esperança, porque expectativa pode ou não acontecer. Então a gente sai de um culto sempre com uma expectativa, chega amanhã, se frustra já. Esperança não, esperança é aquilo que você pode sair daqui com o mesmo problema que você entrou, mas você pode sair daqui descansado. Você pode sair daqui, a palavra queimando no seu coração. Talvez o problema não mudou, o seu filho vai continuar nas drogas, talvez por um tempo, não? Mas o seu coração esperançoso, porque você crê como que vai terminar tudo isso. Porque Deus diz: crê, e você e a sua casa vão ser salvos. Pastor, é loucura, mas é loucura mesmo, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Talvez você vai sair daqui, você veio brigando, talvez não consertou ainda, mas você vai sair daqui esperançoso, porque você sabe que o que a palavra de Deus diz que pode acontecer, e a palavra de Deus é espírito e vida. Então, se você está com um problema com seu esposo ou com a sua esposa, ore: Deus, que a sua palavra entre no coraçãozinho dele, que a sua palavra entre no coração dela. Se você tem um filho dando problema, ore: Deus, que a tua palavra que diz que é espírito e vida, encontre meu filho aonde está. Irmãos, nós temos testemunhos de pessoas que se converteram na balada, que se converteram lá no mocó, lá usando drogas. Deus vai nesses lugares, irmãos. Nós não, por quê? Porque a gente é religioso, mas Deus vai. Deus entrou em Sodoma, mandou 2 anjos lá pegar a família de Ló pelo braço. Sabe o que é isso, irmãos? Eles não queriam sair, mas porque havia um homem, Abraão, intercedendo por eles, Deus falou: por você, Abraão, eu vou. Sabe o que é Deus enviar um anjo atrás de um jovem, de um adolescente numa balada, numa rave, porque tem um pai dobrado o joelho, uma mãe chorando, e Deus fala: por amor a você, por amor à minha palavra, porque a minha promessa é: se você crer, você e a sua casa vão ser salvos. Então, irmão, não há dúvida, não há probabilidade de dar errado, porque Deus falou. Então, se eu estou vindo com a minha presença, e a minha presença, ela acontece na sua vida pela minha palavra. Jesus falou: eu quero estar em vocês, e vocês precisam estar em mim. Mas como assim Jesus está na gente, pastor? Sabe como é que a presença de Deus está em nós? Aí Jesus vai falar depois: se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, está feito, filho. Como que a palavra de Deus, ela vai estar em você? Assim como as tábuas estavam dentro da arca, ela tem que estar aí dentro, guardada. Sabe o que tinha dentro do Santo dos Santos? Só tinha a arca. E dentro dela, pastor, as tábuas, o maná e uma vara. O que Deus quer que tenha dentro de você? O cetro do seu governo, a palavra que te sustenta e é o teu pão diário. Se tiver isso dentro de você, irmãos, não precisa ter mais nada à sua volta. Não precisa. É quando você se torna pleno em Deus. Por quê? Porque agora Deus está falando dentro de você, e quando Ele fala, você descansa. Então, quando você vai orar, irmãos, é diferente, porque você não quer mais falar. Deus fala: eu quero te ouvir. Por quê? Porque você não descansa quando você fala, você descansa quando você ouve. Então fala comigo, Senhor, a tua palavra entra no meu coração, entra, coloca, porque senão você é apenas mais um religioso tentando. Não, irmão, para de tentar desse jeito, deixa Deus falar com você. Como? Ouvindo diferente do que você ouviu até hoje, guardando a palavra. Mas eu estou frustrado. Eu sei, eu tenho falado isso, falei ontem aqui no Integra. Se tem uma forma de Satanás impedir o seu crescimento, é frustrar você.
Se tem uma forma que Satanás pode fechar os seus ouvidos para Deus, é frustrar você. Ah, pastor, já tentei várias vezes, já fui um homem de Deus, já fui. Talvez você foi de uma maneira errada. O seu fracasso de ontem não pode determinar o seu futuro em Deus. O que determina o seu futuro em Deus é a palavra dele entrando em você, espírito e vida. Irmão, se eu não acreditar nisso, da onde eu vim, se eu não acreditar nisso, irmãos, olho para o meu pai, para o meu avô, para toda a minha, os que vieram antes de mim, se eu não acreditar que a palavra de Deus, a presença dele pode transformar um homem. Agora, o que acontece quando um homem entende isso? Ele começa a acreditar que não há nenhum impossível para Deus. Não há ninguém, não há nenhum aqui dentro, ninguém que possa ouvir essa mensagem, que Deus vai fazer assim, ó, para o seu caso não tem jeito. Irmãos, para Deus tem jeito. Quando tem jeito? Quando a palavra de Deus encontra você. Adão, ele errou, ele se desviou da presença de Deus, se escondeu, não foi? Mas Deus não mudou. Deus continuou vindo no jardim, e Deus pergunta: Adão, aonde você está? Talvez Deus está perguntando hoje para você: meu filho, aonde você está? Você está com muita coisa ao seu redor. Não tinha que ter nada ao seu redor, somente a minha palavra dentro de você, o meu cetro do meu governo, o teu temor em relação à minha vontade, o pão. Eu sou o alimento da sua vida. Então Deus pergunta: Adão, aonde tu estás? Você pode perguntar assim: mas Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Quem não sabia? Adão não sabia mais aonde ele estava. E é legal porque a voz de Deus, Adão estava escondido, a voz de Deus foi lá, aonde Adão estava escondido, e encontrou ele. Deus faz exatamente assim com você. Uma palavra de Deus, ela pode ir aonde você estiver escondido, e pode trazer você de novo para a vida. Eu não estou falando de você entregar sua vida para Jesus a primeira vez, eu estou falando de converter crentes, irmãos. Eu estou falando de transformar vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Levante-se comigo em nome de Jesus. Esse tempo de refrigério, irmão, é um prelúdio da consumação que Deus vai fazer no final. É como o autor de Hebreus fala: ainda resta um descanso para o povo de Deus. A presença é o nosso descanso. É um consolo, como se fosse uma brisa fresca do amanhã, irmãos. Nós sabemos que vai acontecer amanhã, mas não estamos lá ainda. Mas hoje a gente já pode sentir uma brisa fresca do que vai acontecer. É como um spoiler de um filme. Alguém vai contar para você o final e você vai acreditar. Vai acontecer de verdade aquilo ali. O autor do Atos, Lucas, quando escreveu isso, ele estava falando: o refrigério que nós estamos sentindo hoje, escute isso, é apenas uma partícula do que você vai experimentar quando Jesus voltar. Uma pequena partícula. Ainda resta um descanso para você. Agora, o que você está disposto a fazer, irmãos? A se entregar. Eu quero orar por você. Não busque refrigério em nenhum outro lugar. Não é o método que vai te dar refrigério. Não é na plástica da coisa, se nós vamos fazer assim ou se nós vamos fazer de outro jeito, se é no templo ou se é nas casas. Isso é tudo bom, mas não é isso que vai dar refrigério. O refrigério vai ser em ouvir a voz de Deus. Agora você já sabe como ouvir. Eu ouvi 2 vezes, eu falei: um dia eu vou ouvir mais a voz que um dia eu ouvi de madrugada. Por 2 noites seguidas eu ouvi audivelmente, e eu não conseguia mexer o meu corpo,
porque era muita glória, era a voz de muitas águas falando o meu nome, só o meu nome. Não ouvi mais nada. Falou hoje, e eu fiquei assim, ó, imóvel na cama, de tão glorioso que era aquilo ali. E na outra noite falou da mesma forma. Nunca mais eu ouvi de novo. Tu não ouve mais a Deus? Ouço. Não audível. Ainda fala que a minha conexão com Deus ainda é meio discada ainda, irmãos. Tem que lutar muito para conectar. Mas eu leio, medito nas Escrituras e o Espírito fala e testifica daquilo que eu estou lendo. E como se gerasse vida. Sabe o que Jesus usa uma linguagem para falar que Ele quer conhecer você? É a mesma palavra que Ele usava como um homem vai conhecer a sua esposa. A vida do homem no seu sêmen, jogado em terra, morre. Mas a intimidade do esposo com a esposa, quando o sêmen é colocado dentro da sua esposa, gera vida. Quando o Senhor diz, eu quero conhecê-lo, o Senhor está apelando para o maior nível de intimidade que nós podemos conhecer como ser humano. Ele está falando, eu quero pegar algo meu e colocar dentro do seu coração, porque se ficar fora, vai morrer. Parábola do semeador. Mas se eu colocar dentro do seu coração, vai gerar algo meu dentro de você. E quanto mais ele crescer, mais você vai descansar em mim. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Pastor, eu estou cansado. A palavra de Deus falou comigo. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Você está em casa. Eu quero orar por você. Vamos orar? Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Toque o Senhor. Toque-os com a tua glória, Senhor. Toque-os com a tua glória, Senhor. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo, sim, Jesus, em mim. E este é o meu pão, meu alimento, Senhor. E este é o meu pão. Sim, Jesus, toca, Senhor. Toque o Senhor. Tua vontade. Toque o Senhor. Feita. Traz refrigério, Senhor, essa manhã. Em nome de Jesus.
Senhor, Queremos mais de Ti. conduza o Senhor a Preciso esse lugar. demais Em nome de Te Jesus. sentir, Te ouvir, Te Conduza, Senhor, obedecer. a um lugar de descanso. A um lugar de descanso, Senhor. Um lugar de relacionamento contigo. Toque o Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, Em nome de Jesus. eu me dou. Aleluias. Que Deus conduza você para esse lugar. Que Deus renove suas forças. Em nome de Jesus. E que Deus conduza você a um lugar de ouvir a sua palavra, de temor, para ouvir e guardar a palavra dEle. No ouvir a sua palavra você vai descansar. Em nome de Jesus. Eu quero me apaixonar. Não é mágica, é obediência. Outra vez. Em nome de Eu quero me Jesus. desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono. Outra vez. Queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez, eu quero me Desesperar. outra vez, eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por Ti. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glórias a Ti, Jesus. Aleluias. Glórias a Ti, Jesus. Deus está renovando pessoas aqui, irmãos. Renovando as forças. É como se tivesse um ar novo entrando nos seus pulmões. A palavra dEle faz esse efeito. Em nome de Jesus. Creia nisso. Creia. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Que Deus toque nesses irmãos que estão assistindo também, Senhor, agora, em nome de Jesus. Toque onde essa palavra foi chegar, Senhor. Leva essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Outra vez, eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por Ti. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Deus está tocando, irmãos. Então,